Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula, cujo tema é Mídias na Educação, Impressos e Rádio. Para se trabalhar com espaços diferenciados de aprendizagem, respeitando estilos cognitivos diferentes, é preciso investir em recursos e em formação docente. Cabe ao professor conhecer e avaliar o potencial das diversas mídias a seu alcance e oportunizar ao seu aluno o uso consciente das mesmas, capaz de envolvê-los e apoiá-los na construção do conhecimento. Esta aula dedica-se à discussão dos meios de comunicação de massa, especificamente os materiais impressos, de livros-texto a periódicos, por se tratarem do meio predominante na escola, e o rádio, por seu alcance geográfico. Os livros-texto fazem parte da cultura escolar. Com o advento da imprensa, os livros puderam ser reproduzidos em larga escala e, dessa forma, mais pessoas puderam ter acesso a um volume significativo de informação. Os livros, então, passaram a ser incorporados ao processo educacional. Imaginem que os professores, naquela época, pensaram que não seriam mais necessários, já que bastaria aos alunos ler o que estava escrito nos livros. Mas a história mostrou que ainda precisamos, e provavelmente sempre precisaremos, de professores orientadores que ajudem os alunos a desvendar o que os livros trazem, contextualizando e relacionando as informações apresentadas. Para organizar a discussão sobre os livros, vamos dividi-los em 3 categorias: os livros-texto, os livros de consulta e os livros de literatura. Os livros-texto são os mais utilizados, pois apresentam sequências didáticas preparadas por seus autores para atender a um público específico em uma dada série e disciplina, com objetivos pedagógicos. É fundamental avaliar a adoção dos livros-texto em classe, tanto sob o prisma de adequação de conteúdo, quanto da metodologia que o sustenta, cabendo, em última análise, ao professor a elaboração de estratégias de utilização que contemplem o contexto e a diversidade dos sujeitos. Os livros-textos são recursos importantes, pois permitem garantir a todos o acesso a um conjunto comum de informações, já que os componentes curriculares essenciais estão neles explicitados. Portanto, é preciso ter critérios claros e objetivos na hora de optar pela adoção de um livro-texto. É preciso observar se os conteúdos estão corretos e apresentados em linguagem clara, de acordo com o público-alvo que pretende atender. É preciso identificar o modelo pedagógico que o livro apresenta, através da análise da forma como aborda os conteúdos e das atividades que propõe. Após a escolha, cabe ao professor dinamizar sua utilização em sala de aula. Há também os livros de consulta, englobando publicações impressas como as enciclopédias, os dicionários e os almanaques, que devem estar ao alcance dos sujeitos para aprofundarem suas pesquisas e buscarem elementos que permitam novas relações entre os conhecimentos. Uma sala de aula com bons materiais e principalmente uma biblioteca escolar organizada e rica em livros de consulta exige do professor que ele possa orientar sua utilização de maneira adequada, na busca e na consulta de informações, no estabelecimento de critérios de análise e comparação entre as abordagens apresentadas por diferentes fontes e na elaboração de um trabalho próprio do sujeito, apoiado em tais leituras. É preciso estabelecer estratégias que incentivem a pesquisa, a análise crítica e a construção do conhecimento. Algumas escolas contam com bibliotecários, que além de catalogar e organizar o acervo de livros e outros materiais da escola, podem desenvolver projetos em parceria com os professores, apontando estratégias para a utilização dos materiais disponíveis. Além de livros com conteúdo educacional explícito, como os livros-textos de consulta, não se pode desprezar, quando se fala em livros, os de literatura. Os livros de literatura permitem ao sujeito que os lê estabelecer contato com diferentes realidades socioculturais,
através de textos de tipologia diversificada e de imagens que darão possibilidades de ampliar seus conhecimentos de mundo. Discute-se também o uso de histórias em quadrinhos, como iniciação à leitura de textos e imagens, já que apresentam elementos como cenários, diálogos, onomatopeias, apresentados de forma lúdica. O hábito da leitura deve ser incentivado desde a infância, possibilitando a criança viajar por mundos imaginários, que despertem sua curiosidade e criatividade. Em muitas escolas, além dos alunos retirarem livros semanalmente, também ocorrem atividades como a Hora do Conto, nas quais livros ou trechos deles são contados de forma dramatizada ou encenados. Atividades como essas levam os alunos a descobrirem o prazer da literatura. Jornais e revistas são meios de comunicação de massa que, embora não concebidos como recursos educacionais, apresentam um grande potencial nesse contexto, pela variedade e atualidade dos temas que abordam. É importante destacar que há duas formas de integrar o uso de publicações impressas nos currículos. Uma é estudando essas publicações como objetos em si, buscando desenvolver postura crítica ao receber informações de meios de comunicação de massa, discutindo o papel social desses instrumentos de informação, os interesses ideológicos que podem estar por trás, o papel econômico que representam, a efetividade da liberdade de expressão, entre outros aspectos. Outra forma é utilizando jornais e revistas para aproximar o sujeito do mundo, com informações atualizadas e contextualizadas, como, por exemplo, avanços científicos, políticas sociais, análises econômicas, conflitos. Através de jornais e revistas, é possível obter informações sobre as últimas inovações tecnológicas, sobre transgênicos e clonagem, sobre alterações na legislação e oscilações na economia, sobre desastres naturais e os efeitos da poluição. Enfim, há uma série de notícias que podem motivar novos estudos ou exemplificar estudos já realizados. O professor pode pedir aos alunos, por exemplo, que pesquisem por temas atuais em jornais e revistas para promover debates em sala de aula, levando-os a pesquisar depois também em outras fontes, para aprofundar e comprovar as notícias veiculadas. Outra possibilidade é pedir aos alunos que cada um eleja uma notícia de seu interesse, a recorte e cole em uma folha, e na sequência escreva sua opinião, posicionando-se criticamente. O professor pode também levar jornais de linhas editoriais diferentes para a sala de aula e organizar os alunos em grupo, sugerindo que os alunos estabeleçam pontos comuns e diferenças entre a forma como as notícias são abordadas em cada um dos veículos de comunicação. Além de utilizar as publicações periódicas existentes, uma boa prática é trabalhar com a produção de jornais e revistas, como forma de expressão dos conhecimentos e culturas dos sujeitos. O professor pode organizar a turma por grupos de interesse, em sessões ou cadernos, tais como esportes, lazer e cultura, moda, economia e política, sugerindo que façam pesquisas e entrevistas para elaborar o jornal da turma. E você, sabe como se elabora um jornal? Hoje é um tempo em que a pauta se tornou um setor mais de apuração do que propriamente de ideias, porque tempos atrás, quando não tinha internet, não tinha os canais de TV a cabo, 24 horas de notícias, a pauta ela tinha que desenvolver ideias, apurar aquilo que está próximo dela e desenvolver o material para o jornal. Hoje em dia você tem uma avalanche de notícias, né? Você tem internet, você tem os canais a cabo de TV, você tem rádios 24 horas falando de notícia. Então a pauta, ela hoje precisa estar muito mais antenada ao que está acontecendo do que propriamente pensando naquilo que vai fazer. Mais antenada nas coisas que estão chegando por todos esses meios eletrônicos, digitais que existem hoje
filtrar, decidir o que é importante para o teu jornal, para o nosso jornal, para o leitor que vai ler esse jornal no dia seguinte, e moldar a notícia ao público que você quer atingir. O jornal é mais ou menos assim, você tem diversas prateleiras, cada prateleira dessa é uma editoria, é um assunto. Então você organiza o jornal lá, os assuntos nacionais, os assuntos gerais, de cotidiano, esporte, polícia, social, variedades. Então cada uma é uma prateleirinha para você organizar as coisas, né, para as notícias não ficarem soltas dentro do jornal. E essa divisão de editorias, ela meio que ajuda a formar a identidade do jornal e a definir o que o jornal dá de importância para determinados assuntos, mais ou menos do que dá para outros. Então a internet é uma ferramenta hoje muito poderosa, até porque até mesmo os órgãos oficiais praticamente todos disponibilizam informações pela internet, né? Várias judiciárias, tribunais de justiça, tribunais superiores, você consegue fazer acompanhamentos processuais todos. E as fontes, é claro que continuam sendo o principal meio de pesquisa e informação de qualquer meio de comunicação. Um jornalista, um repórter, um meio de comunicação que tenha boas fontes, ele está quilômetros à frente de um outro que não tenha. O processo de elaborar a pauta e as matérias é dinâmico e exige que se esteja permanentemente atualizado e atento aos interesses e necessidades dos leitores. Imagine-se como um professor inovador, compartilhando a construção da pauta e o desenvolvimento das matérias com seus alunos. Provavelmente, o resultado final de uma revista ou jornal elaborado em conjunto pela sua turma supere suas expectativas. Talvez uma das mídias menos exploradas educacionalmente seja o rádio, embora um dos meios mais difundidos de comunicação e informação. O rádio é ouvido nos lares, nos carros, nas empresas, entretendo e prestando serviços. O rádio leva informações a pessoas próximas e distantes, podendo ser ouvido por aparelhos movidos a pilha e, portanto, não necessitando obrigatoriamente de energia elétrica. Além disso, dependendo do tipo de frequência utilizada na transmissão, alcança localidades de difícil acesso, nas quais nem mesmo jornais e revistas costumam chegar. Vamos ver o que Roquete Pinto, considerado patrono do rádio brasileiro, diz a respeito. O rádio é a escola dos que não têm escola. É o jornal de quem não sabe ler. É o mestre de quem não pode ir à escola. É o divertimento gratuito do pobre. É o animador de novas esperanças, o consolador dos enfermos e o guia dos sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e elevado. O rádio, por transmitir sons e não exigir leitura, leva informações mesmo a quem não é alfabetizado. Além disso, pela sua mobilidade, pode ser ouvido em diversos locais. Como prestação de serviço, essa mídia é imbatível. Rubem Alves conta uma história de quando era criança, que ilustra bem essa questão. Era 1926, quando seu pai parou o carro em frente à casa deles e desceu gritando: "Surpresa, surpresa!". No interior do carro havia um rádio, um dos primeiros da vizinhança. Quem conhecia um aparelho de rádio, conhecia apenas pelas vitrines das lojas. Toda a vizinhança se juntava nos finais de tarde para ouvir um pouco de rádio e discutir as novidades. Eram as músicas, as rádios novela e as notícias. Ele conta que a guerra chegou também pelo rádio e que na sala de estar mantinham um mapa do mundo, onde colocavam alfinetes para identificar os pontos referenciados. Conta ainda que seu pai explicava as notícias complementando-as com aulas de geografia e de ciências. Mas, na sua história sobre a presença do rádio, uma das passagens mais marcantes refere-se a quando, durante a guerra, um barco da Marinha Brasileira foi atingido por um submarino. E foi anunciado que não se tinha notícia ainda sobre sobreviventes. Pois um dos tripulantes era filho de um casal vizinho.
Todos os moradores da região olhavam a casa apiedados do casal, sem saber o que fazer. Apenas o pai de Rubem Alves não olhava a casa, mas mexia no rádio trocando de estação constantemente. Pois, de repente, seu pai levantou-se correndo, atravessou a rua até a casa daquele casal e bateu firmemente na porta. Ao abrirem a porta, seu pai exclamou: "Ele está vivo! Acabei de ouvir pelo rádio." O pai do marinheiro, então, beijou suas mãos, agradecendo-lhe com a frase: "Deus lhe pague." Pois, mesmo hoje, quando queremos informações atualizadas, em tempo real, sobre algum acontecimento, costumamos manter o rádio ligado. Mas como trabalhar com esse meio de comunicação na escola? Uma das formas de trabalhar com o rádio na escola é estimular os alunos a ouvir programas e discutir as notícias, propagandas, músicas e serviços veiculados. Atendendo à diversidade dos ouvintes, as estações radiofônicas apresentam muitas possibilidades. Programação musical diversificada, abordagens jornalísticas variadas com notícias, entrevistas, debates, dicas de cultura local, programas esportivos, humorísticos, entre outros. A interatividade normalmente por carta, fax, e-mail ou mesmo telefone marca muitas das programações cotidianas. Fica aqui uma história real e curiosa da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano. Ao iniciar a carreira musical da dupla, eles gravaram um disco, mas a produtora, sem verba, não fazia o lançamento. Sem previsão de lançamento e bastante desanimados, foram visitar a família e levaram uma fita cassete com a gravação. O pai, então, seu Francisco, levou a fita cassete, sem os filhos saberem, até uma rádio da cidade. Além disso, gastou todo o seu salário de operário em fichas telefônicas, distribuindo essas fichas entre os colegas de trabalho e pedindo que ligassem para a rádio solicitando que tocassem a música de Zezé de Camargo e Luciano. Pois o sucesso foi tão grande que a produtora lançou o disco. Essa história está retratada no filme Dois Filhos de Francisco. Fica a minha recomendação, para que assistam. Além das rádios comerciais, há um bom número de rádios comunitárias com legislação específica, que buscam atender às necessidades e os interesses da comunidade a que pertencem. Para uma boa programação, tais rádios devem considerar público-alvo. É o ouvinte que dará sentido à mensagem que ouve e, portanto, o formato e o conteúdo devem estar adequados ao público que se pretende atender. Linguagem. Deve ser simples, próxima da realidade dos ouvintes, clara, com boa dicção e envolvente, com boa entonação. Programação. Criatividade e bom humor são ingredientes fundamentais. Entrevistas e debates sobre temas sociais da região, divulgação de serviços da comunidade, dicas de lazer e cultura devem fazer parte de uma programação qualificada. Há um filme que ilustra a situação das rádios comunitárias quando ainda não havia legislação específica. Chama-se Uma Onda no Ar, sobre a Rádio Favela de Belo Horizonte. Fica então outra dica para quem quiser saber mais sobre essa história. Partindo da ideia de uma rádio comunitária, é possível idealizar uma rádio escolar. Para tanto, seria preciso mobilizar os alunos, organizar reuniões de definição dos objetivos e pautas, buscando organizar pequenos programas de rádio a serem transmitidos na escola. Os programas da rádio escolar poderiam, por exemplo, acontecer no horário de intervalo, de recreio, com músicas, entrevistas, debates e dicas. Esporádicos ou regulares, ao vivo ou gravados, são um excelente exercício de cidadania. Sair de si mesmo para pensar no outro, desenvolvendo uma programação que possa entreter e informar a todos. Destacam-se ainda programações radiofônicas com caráter explicitamente pedagógico, como as produzidas no projeto Rádio Escola, da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Os programas produzidos foram distribuídos em fitas cassete e CDs aos radialistas e professores, acompanhados de sugestões de atividades.
O objetivo é a capacitação e atualização de professores alfabetizadores de jovens e adultos de todo o país. Atualmente, os programas são disponibilizados gratuitamente através da internet. O projeto Rádio Escola foi organizado em 3 séries. Série do Professor. São programas de caráter formativo com duração aproximada de 15 minutos e que apresentam temas para a formação docente. O ouvinte é o professor. Orienta sua utilização individual ou em estudos em grupo, oferece para cada programa sugestões de atividades a serem realizadas com os alunos e texto complementar. Série do Aluno. São programas produzidos para serem utilizados diretamente em sala de aula. O ouvinte é o aluno. Apresenta também sugestões de atividades para o professor, com várias propostas de trabalho que podem ser desencadeadas a partir de tais materiais. Série do Radialista. Traz 60 programas com duração aproximada de 3 minutos cada um, que podem ser inseridos na programação de rádios, fornecendo dicas para os professores alfabetizadores. Vamos ouvir um dos programas da série do Radialista, falando sobre a utilização de jornais no processo de alfabetização de jovens e adultos, no quadro Curiosidade Tecnológica. Então, professor, que tal trabalhar com notícias de jornal em sala de aula? A primeira coisa a fazer é explicar aos alunos a função do jornal. Ele é um meio de comunicação que tem o objetivo de informar as pessoas sobre fatos e acontecimentos da cidade, do país e do mundo. Mas nem sempre o jornal consegue dar a informação completa sobre os acontecimentos. Por falta de espaço e de tempo para produzir a notícia, o jornalista deixa de lado muitas informações que ajudariam você a entender melhor o que acontece. Por isso, ao ler uma notícia de jornal, peça aos alunos para que comentem o assunto. Assim, você enriquece a notícia com outros pontos de vista. Ao levar o jornal para a sala de aula, mostre aos alunos como estão organizadas as notícias, onde ficam as notícias da cidade, os classificados, os artigos de opinião. Depois, leia algumas manchetes e peça aos alunos para escolherem qual notícia deve ser lida. A partir da leitura da notícia, você pode criar uma série de atividades. Pode sugerir, por exemplo, aos alunos que escrevam uma notícia sobre um acontecimento importante na comunidade. O texto pode ser coletivo, onde cada um relata o que sabe. Atividades simples como essas dão sentido à alfabetização. Mostram que a escola também discute os fatos e acontecimentos da comunidade. O rádio é uma mídia que ainda pode ser mais explorada na educação. Nessa aula, algumas possibilidades foram apresentadas. Escolha uma ou algumas e ponha em prática. Como dica de estudo, recomendo que acessem o site do projeto Rádio Escola do MEC. O endereço está aí na tela.